O pelo é uma estrutura queratinosa que se desenvolve como consequência de umas pequenas células germinativas ou células-tronco que as geram. O pelo é, portanto, o resultado de um processo celular. Estas células se encontram em repouso dentro da epiderme. Em um momento determinado e por razões até então desconhecidas, as células se ativam para iniciarem a formação do pelo. É então quando a epiderme se torna mais espessa e as células-tronco começam a migrar para a derme. Uma vez aí, as células-tronco iniciam o processo de criação do pelo, começando pela zona mais profunda. O bulbo está unido como um colchete à papila dérmica. Através da comunicação estabelecida entre o tecido epitelial do bulbo e o tecido conectivo da papila, começa-se a intercambiar mensagens, provocando que estas células iniciem a multiplicação dos queratinócitos na parte mais baixa do bulbo. O pelo é, portanto, a consequência de uma multiplicação celular chamada mitose. A pressão destes queratinócitos para cima é o que obriga o talo piloso a subir até a superfície. O pelo tem a taxa mais alta de multiplicação celular do corpo humano. Isso explica sua incrível velocidade de crescimento de quase 1 centímetro em poucos dias. Esta fase de crescimento pode durar desde uns poucos meses até 10 anos e se chama anágena. Em um momento determinado, se reduz a produção de queratinócitos e o pelo entra em uma fase chamada catágena, que pode durar entre 1 e 3 semanas. O volume do bulbo diminui e se separa da papila, começando a ascender à superfície da epiderme. Esta separação significa a morte do pelo. A partir deste ponto, o pelo se desprenderá com qualquer leve movimento. Esta fase se chama telógena. Durante o dito período, a papila abandona as profundidades da derme e permanecerá durante vários meses em uma fase latente ou de repouso. Passado certo tempo e ante a um estímulo ainda desconhecido, se restabelecerá a comunicação entre o bulbo e a papila e começará um novo ciclo do pelo. A depilação é o processo mediante o qual o pelo é eliminado da pele. Tal e como acabamos de ver, as células germinativas são as únicas responsáveis pelo surgimento e o crescimento do pelo. Desta forma, se na depilação estas células são destruídas, o pelo nunca mais voltará a crescer. Falamos então de depilação permanente ou definitiva. Do contrário, se somente se elimina o pelo e as células permanecem inalteradas, o folículo piloso crescerá novamente e, consequentemente, estas células, depois de um tempo, voltarão a gerar queratina e pelo. Estaríamos falando, então, de depilação temporal. Vejamos alguns casos de depilação temporal. No ato de raspar-se ou depilar-se com lâminas de barbear, por exemplo, o único que se realiza é um corte da parte exterior do pelo, com o qual o restante permanece inalterado e, consequentemente, as células continuam vivas. Depois de algumas horas, o pelo volta a sair à superfície. No caso da depilação com cera ou pinças, o pelo é arrancado integralmente, mas as células germinativas nem se alteram nem são afetadas, e por isso continuam produzindo queratina. Depois de alguns dias, o pelo é visível de novo. A depilação permanente somente será possível, como já comentamos anteriormente, mediante a eliminação das células-tronco. Mas como consegui-lo? A única maneira cientificamente provada até o momento é através do aquecimento do pelo, que age como condutor térmico acima dos 60 graus centígrados, temperatura que faz com que se degenerem as células germinativas que estão em contato com a base do pelo. A questão reside em como aquecer o pelo, durante quanto tempo e a que temperatura. Como aquecer o pelo? O pelo pode ser aquecido graças a uma substância própria chamada melanina, um pigmento que faz, em função de sua maior ou menor quantidade, com que o pelo seja mais ou menos escuro ou moreno. Desta forma, a melanina, além de estipular a cor do pelo, se caracteriza porque é capaz de absorver um determinado tipo de luz e transformá-la em calor. Se a melanina se aquece, o pelo também se aquece. Este pigmento não se aquece com qualquer luz. Somente é feito com luz vermelha pura ou, o que é o mesmo, com laser de diodo.
É importante distinguir entre luzes pulsadas e lasers. As luzes pulsadas são de diferentes cores e todas elas juntas. Neste caso, a melanina só absorveria a parte vermelha e por isso o pelo se aqueceria muito pouco. Os lasers, ao contrário, emitem uma única cor. O laser de diodo é o que gera a luz vermelha pura e por isso a melanina absorve toda a luz e o pelo se aquece corretamente. Agora que sabemos como o pelo pode ser aquecido, é imprescindível determinar que temperatura deve alcançar e durante quanto tempo. O folículo piloso deve ser aquecido no mínimo a 60 graus centígrados e em um tempo inferior aos 30 milésimos de segundos. Desta maneira, o pelo e as células se destroem sem que o tecido que o rodeia se veja afetado. Esta é a chamada teoria da fototermólise seletiva. Se não se consegue que o pelo alcance ao menos esta temperatura e durante este tempo, os resultados não são efetivos. Por isso, somente os equipamentos com potência e que dispõem de parâmetros bastante determinados são os que conseguem. A energia requerida neste processo é muito alta e, por isso, é necessário imprescindivelmente um sistema de resfriamento que proteja a pele. Desta forma, podemos resumir que para alcançar resultados definitivos em depilação, é necessário utilizar um laser de diodo de 810 nanômetros, com alta potência que primeiro esfria a pele e em seguida emita energia suficiente para aquecer o pelo e degenerar as células pilosas. O pelo, depois de alguns dias, é expulso pela pele e não volta a crescer.